Boa noite a todos e todas. Tá ruim? Eu quero apresentar aqui. Ele quer que diga Marco Maiuri, mora em São Paulo, certo? É médium, inclusive, e certo, especialmente de cura. Posso falar isso? Então tá falando. E, enfim, é um estudioso da doutrina e o que ele vai falar, ele sabe o que está falando. E este aqui, também eu não gosto de falar título também. Orson Peter Carrara, mora em Matão. Matão é onde a dona Linda nasceu. Pois é, fiquei sabendo. Então, só que ela nasceu bem antes de você. Bom, você não é de Matão. Não. Como é que chama lá? Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê. E existe no mapa. Ele é mineiro do Tietê. Então, Próximo a Jaú, Barra Bonita. Ah, é? Perto lá? É 110 quilômetros de Matão. Então, você também tem livros escritos ou não? Eu tenho psicografados, mas não estão editados. Isso não está. Não, isso aqui, ó, tem coisa que nós temos que improvisar porque eu não sabia. Esgotado. O Marcos, ele tem livro psicografado, né? E fala do microfone. Então, e o Orson, ele tem os livros que ele escreveu e que passa de 20, os livros. Então são estudiosos, são palestrantes, não são gente que está começando agora, não. Ele já tem bastante experiência. Então, nós vamos deixar a palavra com eles e o tema é aquele. Mediunidade com Jesus. Não é porque não mudou. Então tá bom. Mediunidade com Jesus, nós vamos prestar bem atenção porque o tema é muito importante e muito pertinente também à doutrina que nós professamos. Muito obrigado. Você vai fazer a prece? Vamos então, antes fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, limpando toda a confusão que nós possamos ainda estar albergando no coração e pensar mesmo em Deus, pensar nesses mensageiros que estão aqui, em Jesus que está também em toda parte, agradecendo primeiro tudo que de bom que nós temos recebido da espiritualidade, que não é pouco, e de Deus então é tudo, pedindo a Deus, a Jesus, que inspirem os nossos consagrados oradores de hoje, trazendo para nós um ensinamento muito importante, porque é aquele que coloca nós em contato com os espíritos desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Obrigado, Adalto. Muito boa noite aos amigos, aos queridos irmãos de Birigui. Eu já estive muitas vezes aqui em Birigui, mas não tinha tido o prazer ainda de estar aqui nesta casa. E a vida
costuma trazer muitas surpresas sequenciais. Nessas viagens de palestras, a gente se surpreende, encontrando esses ambientes iluminados nos dois sentidos, mas especialmente iluminados pela fraternidade, iluminados pelo ideal vivo que a doutrina espírita oferece a todos nós. Eu quero saudá-los com a minha alegria, com a minha gratidão por esta bendita oportunidade de conhecê-los, de estar aqui. Esse é um trabalho diferente, porque o tema mediunidade com Jesus pode ser abordado de diferentes formas, individualmente. Eu poderia fazer uma palestra normal, como nosso amigo Marco Maiuri também o faria. Mas eu e o Marco somos muito amigos, nós somos bastante afinados, temos uma sintonia muito grande e temos feito esses trabalhos presenciais e virtuais conjuntamente, ambos alternando a fala. E temos colhido muitas alegrias com este trabalho. Então, quando agendamos para vir aqui, dada a disponibilidade de ambos, nós oferecemos para aqui estar hoje, falando sobre a temática mediunidade com Jesus, junto com o Marco Maiuri. Nós vamos aproveitar esse conteúdo gravado, inclusive, para colocar na nossa playlist, no meu canal de YouTube, aliás, no canal da Agenda Espírita Brasil, com a série Conhecimento Espírita. É um trabalho que nós vimos desenvolvendo há vários meses. A sua periodicidade era quinzenal, agora virou mensal, onde nós analisamos diversos temas. Começou virtualmente e depois, com a volta das presenciais, nós temos aproveitado esses conteúdos gravados nas presenciais para também incluir na nossa série Conhecimento Espírita. De forma que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para a saudação do nosso Marco Maiuri e depois, na sequência, nós vamos nos alternando ao microfone, falando sobre a mediunidade com Jesus. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Para nós é muito importante a sintonia entre nós, porque quando falamos de mediunidade, falamos também de sintonia, não é? A interação entre o mundo espiritual e nós aqui na Terra é de fundamental importância, quando nós observarmos também que a mediunidade sempre foi inerente aos seres humanos, sempre existiu na história humana. Mas como a doutrina espírita, a doutrina consoladora do Cristo, dar a verdadeira conotação à questão mediúnica, dar um direcionamento correto, dar realmente um verdadeiro sentido à tarefa mediúnica, que é um instrumento de caridade, é um instrumento de autorrealização, é um instrumento de sintonia com a espiritualidade maior. Porque a vida na Terra, ela sempre foi amparada pela enxertia divina. E a comunicabilidade dos espíritos, que é um dos pilares principais do Espiritismo, foi autorizada pelo Cristo, porque a própria doutrina espírita é uma promessa de Jesus. Então nós podemos entender que o Espiritismo pertence a Jesus e o médium deve trabalhar para Jesus. Muito obrigado a todos. Vamos em frente. É muito marcante para nós pensarmos na mediunidade, esse instrumento, pilar fundamental da doutrina espírita, como frisou o nosso Marco, que permite esta percepção do mundo espiritual de tão variadas formas. Os espíritos, que somos todos nós, na condição de encarnados ou desencarnados,
mantemos um intenso relacionamento permanente através da percepção visual, auditiva, intuitiva, entre outras. A psicografia e a psicofonia são duas formas muito habituais. E isto acontece de forma tão espontânea quando entendemos com a doutrina espírita a nossa qualidade de criaturas imortais, espíritos imortais. Particularmente isso me encanta. Imagine vocês sabermos nós que jamais teremos fim. É encantador pensar nisso. Alguém já me disse numa palestra, diante dessa afirmativa, que isso dá uma canseira danada. Esquecem-se essas pessoas que fazem essa afirmação, que quanto mais evolui o espírito, mais alegria ele encontra, porque vai compreendendo a finalidade de viver, o porquê de viver. Afinal, a compreensão de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, a nossa natureza, origem e destinação, produz em nós essa alegria de viver que desponta também em gratidão. A mediunidade é esse instrumento que podemos dispor para este intercâmbio. Antigamente condenada, perseguida, vilipendiada, a mediunidade, com o advento do espiritismo, tomou a sua feição verdadeira. É um atributo humano, está presente em todas as criaturas. Todos somos mais ou menos médiuns, variando o grau de intensidade de percepção. Mas a doutrina acrescenta um ingrediente fundamental, porque antes a mediunidade era considerada uma ligação com forças demoníacas, feitiçaria e outras questões. Os médiuns foram perseguidos, torturados, mortos. Não havia uma compreensão dessa capacidade de percepção. Com o advento do espiritismo, a mediunidade foi colocada na sua naturalidade, mas agregada ao pensamento de Jesus, a Jesus, a sua personalidade incomparável. Este mestre a quem devemos a nossa gratidão, este condutor das nossas vidas, este construtor do planeta, este que nos conhece pelo nome, individualmente sabe das nossas dificuldades, aspirações, conquistas, dificuldades, e assiste a humanidade inteira, conduz a vida planetária. Mas a expressão é mediunidade com Jesus, não é apenas a mediunidade como instrumento de comunicação, adentra-se com a doutrina moral do Cristo. Marco Maiuri. Isso é maravilhoso, né? Porque eu me lembro sempre de Francisco Cândido Xavier dizendo: eu não trabalho para espírito nenhum, eu trabalho para Jesus. Nem para Emmanuel ele trabalhava para Jesus. Essa visão é uma visão muito segura, que traz muita segurança para a mediunidade, porque os espíritos bons também trabalham para Jesus. Os espíritos equilibrados, aqueles espíritos que querem trazer informações consoladoras, querem trazer instruções para a terra, também trabalham para Jesus. Então, pensando desta forma, nós vamos entender que o médium necessita trabalhar alguns atributos nele mesmo para poder exercer a prática mediúnica da maneira correta. Um dos principais atributos é evangelizar-se. É fundamental para o médium evangelizar-se, porque através da evangelização de si mesmo, ele vai entender este caminhar, essa tarefa que não é fácil, é uma tarefa árdua, que exige perseverança, exige constância, exige fidelidade doutrinária para a pessoa utilizar o uso da mediunidade. Quando perguntam para nós como desenvolver a mediunidade, nós sempre comentamos: melhorar como pessoa, evangelizar-se, porque ao melhorar como pessoa, nós criamos em torno de nós uma psicosfera positiva que permitirá a aproximação dos bons espíritos.
E são eles que vão dizer que tipo de mediunidade, que intensidade mediúnica você terá em sua existência. Ou seja, você abre um campo mental favorável que permite a ação dos espíritos neste campo mental que o médium abre. Então o médium, ao se evangelizar, ele necessita também modificar um pouco a sua conduta, modificar da maneira correta. Ele precisa controlar os pensamentos, controlando os pensamentos, controla também os sentimentos e, por consequência, modificam-se as suas atitudes. O médium tem que se abster de viciações, o médium tem que controlar o palavreado, ele necessita ter uma conduta fraterna, afável e doce para com o próximo, e necessita também entender que ele é somente um instrumento. O médium não é adivinho, o médium não é conselheiro sentimental, ele é simplesmente um instrumento para os bons espíritos. Aquela história do violino que está em O Livro dos Médiuns. O médium tem que procurar ser um bom instrumento, tal qual um violino necessita das cordas e necessita ser afinado para que o músico possa exercer a sua técnica. O mesmo é o médium. Então, quando o médium ele age da maneira correta, comentamos que a maior alegria do médium é ver uma pessoa se adentrar combalidas vezes pela casa espírita, as portas da casa espírita, e sair sorrindo. Essa é a maior felicidade do médium, é ver o resultado de um trabalho que ele também participou na condição de instrumento. Mediunidade, a grande maioria são mediunidades de provas. Existe a mediunidade natural e a mediunidade de provas. Então vamos dizer que para a grande maioria a questão da mediunidade representa uma oportunidade de progresso, representa uma oportunidade de crescimento para que ele possa então enriquecer a sua jornada terrestre. Quando ele mergulha na indumentária carnal, ele já se reencarna com a questão mediúnica, programada pelos espíritos antes de se reencarnar, e com as questões orgânicas da mediunidade também propícias para que ele possa exercer a mediunidade. Então vejam que tarefa, depende do livre-arbítrio. Tem muitas pessoas que para servir precisa dar tudo certo. A primeira dificuldade desistem. Para se chegar às flores é necessário passar pelos espinhos. E nós temos que entender que os espíritos, eles realizam muitos testes com o médium. Os espíritos realizam muitas ocasiões para ver se o médium dá conta. Se eles ultrapassar esses limites educativos, ele ganhará um pouco mais de responsabilidade, assim por diante. Então, mediunidade é servir, e a maior felicidade é sempre de quem serve. Notem, os amigos, que esse modelo de alternar os expositores torna a palestra bastante interativa e permite, na sequência dos raciocínios, a gente abrir até um espaço e respirar para repensar junto com o expositor que troca, que deixa o espaço para o seguinte. Nós gostamos muito desse formato, porque cria uma interação diferente. Mas esta afinação do violino, na imagem comparativa trazida pelo Marco, nós percebemos o esforço a ser desprendido com a disciplina que o médium aplica a si mesmo. A mediunidade é uma faculdade humana cuja finalidade é instruir os homens, conduzi-los à fé e, naturalmente, estimulá-los ao serviço do bem. Essa direção do servir
no verbo servir, colocar-se como instrumento de serviço a favor da tranquilidade humana, é fruto das próprias leis do universo. Existe uma solidariedade que nos liga uns aos outros, e as leis de Deus são leis de amor. As leis de amor indicam por si só que os seres procuram mutuamente se servirem. O próprio Cristo, ao estar conosco, vai nos dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Já começa aí o modelo da humanidade a apresentar-se a nós, com a disposição de servir, disposição que deveremos desenvolver dentro de nós. E vamos aprendendo isso estudando o Espiritismo, porque para que esse violino esteja bem afinado, bem disposto à execução da melodia, na imagem comparativa ainda, nós, aqueles detentores da mediunidade, deveremos nos aplicar a compreendê-la em sua grandeza, em sua profundidade, mas ao mesmo tempo na sua naturalidade. A mediunidade não deve ser motivo para espetáculos. A mediunidade não deve ser motivo para exercitar a vaidade. A mediunidade não pode ser motivação para egocentrismo. Não. A mediunidade é uma ferramenta de serviço. Quando adentramos o livro dos médiuns, esse maior tratado sobre essa faculdade humana, diga-se de passagem que a mediunidade não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, é um atributo natural existente desde que existe a humanidade, pois que desde que foram surgindo as civilizações, fomos percebendo esta tentativa intuitiva de comunicação com os poderes da vida. Os nossos homens primitivos, que dançavam em volta da fogueira, que batiam seus tambores e gradativamente foram criando essas tentativas de comunicação, guardavam dentro de si essa percepção intuitiva de que haveria outros seres habitando outras dimensões, aqueles chamavam de Deus, o Deus vento, o Deus sol, o Deus lua, etc. Mas era um estágio da evolução. Caminhou a humanidade, passou pela época de perseguição, como já citado. Joana d'Arc é o grande exemplo, para citar apenas um, de uma criatura sacrificada porque ouvia os espíritos. Mas a codificação da doutrina espírita, com o surgimento também do livro dos médiuns, vai nos orientar sobre o uso da mediunidade, que é uma faculdade natural. Não precisa de nenhum tipo de sensacionalismo. O espiritismo e a mediunidade não subirão aos palcos. É uma faculdade humana de percepção. Uns ouvem, outros falam, outros veem. Ela é tão natural. Eu sou espírita de infância, eu sou da terceira geração espírita da família. Meu avô já era espírita, meu pai espírita, eu espírita, meus filhos, meus netos. Mas eu não tenho faculdade ostensiva, eu não atuo como médium, meus livros não são psicografados, são fruto do meu estudo, da minha pesquisa. E podem ficar tranquilos, porque o que eu estou fazendo aqui agora não é uma psicofonia, sou eu mesmo que estou falando. Não existe nenhum espírito atrás de mim aqui falando, fala isso, fala aquilo. É uma faculdade intuitiva. Os espíritos atuam nos arquivos mentais e nos ajudam na execução do raciocínio. Mas a mediunidade atrelada a Jesus nos leva forçosamente a pensar na doutrina do Cristo. Ora, a doutrina do Cristo é a doutrina do perdão, é a doutrina do amor, do desprendimento, da humildade. Então, mediunidade com Jesus, como tão bem nos trouxe o Marco, nos incentiva a exercer a mediunidade com devotamento, com discrição, com dedicação, com comprometimento. E é muito interessante que, embora estamos nos referindo hoje especificamente à mediunidade, esses raciocínios cabem para todos nós como cidadãos comuns, brasileiros, como criaturas humanas, mas também como espíritas, ainda que atuando ou não na mediunidade. Mas é encantador, né? Porque a mediunidade, além de ser um canal de consolo, dando notícias daqueles que habitam outra dimensão, ela também foi utilizada como prova documental, como prova trazendo a imortalidade a olhos vistos, demonstrando a existência desses seres que somos nós mesmos. Não são fantasmas, não são seres especiais. E no plano espiritual, Allan Kardec nos previne
lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no item 2, a autoridade da doutrina espírita, universalidade do ensino dos espíritos. Allan Kardec vai nos declarar abertamente lá que os espíritos habitam nos mais diferentes graus de instrução e moralidade. Portanto, os espíritos que se comunicam não sabem tudo. Os espíritos podem mentir, os espíritos podem fraudar, porque existem espíritos bons e existem espíritos que não são bons, estão ainda num estágio de imaturidade. Existem espíritos sábios e aqueles que se passam por sábios. Existem espíritos generosos, trabalhadores, e existem espíritos preguiçosos, acomodados. Na mediunidade com Jesus nós vamos ter todo esse intercâmbio de ideias e de sentimentos diferentes. Vamos nos defrontar com espíritos nas mais diversas condições intelecto-morais. Mas a mediunidade de Jesus nos incentiva, a mediunidade com Jesus, melhor dizendo, incentiva a todos nós, médiuns ou esclarecedores, médiuns intuitivos ou ostensivos, a lidarmos com esse processo com o sabor da caridade, que resume a doutrina de Jesus. Existem algumas questões de segurança e de perigo na prática mediúnica. As questões de segurança: estudo. O estudo é a segurança do médium. A vaidade, a ferrugem do médium. Então nós podemos entender assim, que a doutrina espírita, como sendo uma doutrina consoladora, como sendo a fé raciocinada, liberto de dogmatismos, de simbolismos, não contemplativa, é um convite ao exercício do estudo. O médium que estuda, ele saberá o que está acontecendo com ele, ele saberá se posicionar diante de uma pessoa que está aflita, que venha à sua frente pedir auxílio. Ele saberá o que acontecerá quando se aproximar um espírito benfeitor ou um espírito necessitado até a sua atenção mediúnica. Um outro perigo, mediunidade iniciante, pela própria inexperiência da questão. O médium iniciante traz os perigos da inexperiência. E o médium veterano, porque o médium veterano ele acha que não precisa estudar mais, e muitas vezes se obsidiam. Já vi muito acontecer isso. Então, nós vivemos em um planeta, todos nós sabemos disso, de provas e de expiações, que tem algumas características espirituais muito próprias. Um planeta de provas e expiações, existe uma mescla evolutiva muito grande. Espíritos de variados graus habitam o nosso planeta, encarnados e desencarnados. A grande maioria está situada próxima à Terra. Porém, os espíritos bons, os espíritos benfeitores, eles também estão ao nos socorrer, ao nos olhar. 20 bilhões de espíritos contra mais ou menos uns 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, em vários níveis evolutivos. Então, na Terra nós estamos em um mar vibratório, e para o médium que desenvolve a sua sensibilidade, passar por esse mar bravio, ele necessita se vigiar, ele necessita se amparar por uma transformação moral que somente o Evangelho pode fornecer. O Evangelho é uma medicação que vem sossegar as nossas chagas morais. Ele é realmente aquilo que nós necessitamos para a melhor condição moral que possamos ter. Lá está tudo escrito, um verdadeiro tratado sobre a vida humana. Tudo que o homem precisa está no Evangelho do Cristo. Agora, na prática mediúnica,
para que nós possamos sintonizar com os espíritos da maneira correta, nós temos que, além desses cuidados que nós citamos, nós temos que ter uma percepção de que é uma sintonia muito fina. É uma sintonia onde os espíritos precisam acoplar, precisam sintonizar com as nossas ondas mentais. E para que nós atuemos de uma maneira correta na doutrina espírita, por exemplo, a pessoa participa de um trabalho de desobsessão, ele vai lidar com espíritos que estão realmente desequilibrados, mas ele tem que sair do trabalho de desobsessão completamente são. Ele não pode carregar a vibração daqueles espíritos que se comunicam. Para que isso ocorra, para que eles lidem com os espíritos que ainda trazem um desequilíbrio, ele precisa ter bases morais suficientes para isso. Porque ele sintonizará com os espíritos que o ampararão na tarefa e ele terá a segurança da prática mediúnica. A psicografia, por exemplo, que é uma mediunidade muito utilizada por Allan Kardec para a codificação espírita, onde ele utilizou ali a universalidade da mensagem, como disse o Orson. Ele se utilizou ali, tinha um exame exaustivo das comunicações recebidas, ele tomou cuidados de segurança, utilizou-se de médiuns que não tinham muito aculturamento, médiuns até que eram crianças, adolescentes, para que eles não pudessem manipular as respostas, e as respostas no conteúdo, não obstante a forma, eram as mesmas. Então podem ter certeza de que Kardec observou um fator muito importante, de que as comunicações espirituais eram provocadas pelos homens desvestidos da matéria, que têm as suas próprias limitações, que têm seu próprio conhecimento, seu próprio nível evolutivo, assim por diante. Por isso que ele criou a escala espírita, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Espíritos, por exemplo, da terceira ordem, espíritos imperfeitos, batedores, pseudo-sábios, agressivos, egoístas, espíritos dissimuladores, não é? Espíritos neutros. Parece um povo que nós conhecemos, né? Espíritos imperfeitos. Nós vemos muito que essa escala espírita se encaixa perfeitamente em nós encarnados. Bons e benévolos, aqueles que cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar. São os trabalhadores, e quando estão reencarnados, continuam trabalhadores. E os espíritos puros, que são legítimos trabalhadores, intérpretes do pensamento do Cristo. Ele resolveu criar a escala espírita para analisar as comunicações mediúnicas, porque ele sabia que, além dos médiuns serem falhos, muitas vezes eles necessitam exercitar a sua mediunidade para que se tornem cada vez menos falhos. Além disso, os espíritos tinham limitações, e seus exames foram exaustivos no sentido de realizar a codificação espírita da forma correta, da forma que fosse realmente aquilo que é programado pelos espíritos da codificação, sob os auspícios de Jesus, a doutrina consoladora. Por isso que a mediunidade com Jesus é simplesmente, nós temos que seguir Jesus e Kardec. Aí não há erro. Quando a pessoa coloca o personalismo, quando ela quer sensacionalismo, quando ela quer se aparecer, quando ela está nas malhas da vaidade, é um caminho muito perigoso. Então, se nós virmos, por exemplo, uma placa dizendo assim: médium X resolve todos os seus problemas, saiam correndo, que não é verdade. Não é verdade.
O médium não é um solucionador de problemas, não é? Ele simplesmente transmite aquilo que a espiritualidade acha por bem transmitir. Vejam que é um assunto dinâmico, abrangente, magnífico de ser estudado. Experimentemos folhear o livro dos médiuns. Experimentemos observar o índice. Um livro publicado em 1861. Muita gente poderá dizer: eu já conheço tudo isso daí. Não. Outros dirão: mas deve ser uma leitura chata, né? Não. Experimente folhear o livro dos médiuns, verificar os capítulos ordenados didaticamente e adentre aquelas instruções que Kardec selecionou. As instruções trazidas pelos Espíritos em torno das questões surgidas com a prática mediúnica, sem dizer da lucidez do próprio codificador. Allan Kardec é um gênio, é um benfeitor da humanidade. O tempo ainda reconhecerá o trabalho desse pedagogo francês, que aos 50 anos, como se sabe da história, teve a sua atenção chamada para os fenômenos das mesas girantes, que virou espetáculo na França e despertou o seu interesse. E a mediunidade, quando bem entendida, quando compreendida em sua finalidade superior, conecta-se ao pensamento de Jesus, que é todo amor, que é todo caridade. Por isso a expressão mediunidade com Jesus nos faz lembrar também exemplos notáveis da mediunidade, especialmente no Brasil. Se buscarmos o médium Chico Xavier, se buscarmos a médium Ivone do Amaral Pereira, nós veremos esses exemplos dignos de mediunidade aplicada com Jesus, através da disciplina a que se impuseram, do não abuso da mediunidade, da faculdade que possuíam, e destinaram exclusivamente para a prática do bem, no acolhimento e o socorro ao semelhante. Ambos são exemplos marcantes, entre outros, é claro. Estou citando apenas esses dois exemplos, dada a contribuição magnífica de fidelidade doutrinária. A obra de Chico Xavier é incomparável. Experimentemos ao menos folhear as páginas da obra espetacular de Emmanuel, como nosso Marco costuma dizer, o quinto evangelista, dada a sabedoria deste filósofo desencarnado, a sua capacidade de síntese, de análise de trechinhos do Novo Testamento que constituíram a maioria dos seus livros, comentando, sem dizer da beleza natural dos romances clássicos de Emmanuel, os romances históricos do cristianismo nascente, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Tem alguém aqui que não leu Paulo Estevão ainda? Não tenha vergonha, pode levantar a mão. Olha, tem alguém que não leu há 2000 anos? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Renúncia, Ave Cristo. Os que não leram esses livros, leiam antes de desencarnar, para levarem consigo este conteúdo incomparável, que também mostra a presença da mediunidade com Jesus, daqueles homens primeiros do cristianismo nascente, que conectavam-se também com a presença marcante dos Espíritos, que ali estavam lhes apoiando, lhes dando apoio, lhes protegendo, lhes fortalecendo, aqueles homens que eram sacrificados, torturados, devorados por leões, e se entregavam às feras, destemidos, porque compreendiam a grandeza da imortalidade da alma. Então a mediunidade com Jesus, como tão bem destacado aqui pelo Marco, é esta sintonia com o amor, a prática de socorro ao semelhante. Além do socorro, além do consolo, também o socorro ao semelhante, o socorro material, também o socorro moral. Quando atendemos alguém com carência material, através da marmita, do enxoval, da cesta básica, nós estamos trabalhando também com a mediunidade com Jesus, porque ali estamos exercitando este instrumento de fraternidade, fazendo-nos portadores de vibrações que fortaleçam aquela pessoa que está faminta,
que está precisando de vestimenta para proteger-se do frio, ou que se sente abandonada. A palavra de carinho, a palavra de estímulo, o abraço, o aperto de mão, são manifestações da mediunidade com Jesus também. Não vamos pensar que a mediunidade com Jesus é apenas a responsabilidade na psicografia ou na psicofonia. A mediunidade com Jesus está em toda parte. Nós que estamos aqui nesse salão, envolvidos nesse instante que vai passar, daqui a pouco estaremos em nossas casas. No entanto, neste momento, sintonizados com esses pensamentos, estamos atraindo a atenção e a proteção dos bons espíritos que estão também em outras casas religiosas, claro, atuando em favor da paz, da saúde e do socorro àqueles que se debatem em aflições variadas que não temos dimensão de avaliar. Então a mediunidade é uma ferramenta abençoada, todos nós a temos. Passemos a prestar mais atenção na nossa intuição, nos contatos com o amigo espiritual, nas preces que fazemos. Como disse a vocês, eu não sou médium ostensivo, sou médium intuitivo. O Marco já trabalha diretamente com a mediunidade. Marco, da sua experiência mediúnica, atuando como médium, o que você diria para a gente desses anos todos de atuação mediúnica, procurando encaixar-se nessa expressão, que nós temos falado tantas vezes já falamos sobre isso, e saem abordagens sempre diferentes uma da outra. O que seu coração diria para nós dessa experiência, desse esforço da mediunidade com Jesus? Bem, nós observamos que para o médium não existe um dia igual ao outro. Não existe. É uma experiência contínua, uma experiência enriquecedora, exige muita perseverança, exige muito cuidado, muita vigilância, muita disciplina, muita frequência na casa espírita, porque é uma questão de ajuste vibratório, né? O médium vê muitas coisas bonitas, resultados muito bons, mas também vê muito sofrimento, que estão escondidas atrás dos infortúnios ocultos. São os infortúnios ocultos, aliás, que está no Evangelho. Somente ou pela percepção mediúnica ou pelo atendimento fraterno você consegue descobrir. Porque, por exemplo, existem pessoas que socialmente são perfeitas. Quem as olha vê uma perfeição sem igual. Ninguém socialmente tem o que falar daquela pessoa, mas o seu interior está realmente muito difícil. Os problemas ocultos, que às vezes a pessoa tomada por um desespero, independente da classe social, vai à casa espírita, e o médium que está trabalhando para Jesus, ele se coloca à disposição para servir, independente da pessoa que está ali na frente, não é? Mas a percepção mediúnica procura realmente sintonizar com os espíritos que possam auxiliar. Porque para você auxiliar como médium, você precisa ter a sintonia com os bons espíritos, para você atuar da maneira correta, não é? Apesar de ver espíritos complicados, espíritos ainda muito desequilibrados, apesar de participar, por exemplo, de situações muito difíceis em trabalhos mediúnicos, o médium precisa preservar o seu equilíbrio, porque o equilíbrio do médium é fundamental para a sua tarefa, fundamental. Então eu gostaria de dar um recado a todos aqueles que estão iniciando a mediunidade. Eu não sei se aqui tem nesta noite pessoas que estão iniciando na mediunidade. Perseverem porque vale a pena. Concentre-se, vigiem-se. Um amigo espiritual certa vez nos disse assim: não é necessário nós irmos com as massas estão equivocadas, conceitos imprecisos, imperfeitos, julgamentos, etc. Mas é imprescindível irmos com Jesus, imprescindível. É uma qualidade primeira em que o médium tem que se abraçar realmente com ela. Porque vamos imaginar uma coisa interessante:
Jesus prometeu o Consolador, que é a doutrina espírita, terceira revelação. A revelação, ela tem as suas características de compromisso com a verdade. A palavra revelação vem do verbo latim revelare, que significa retirar o véu. Então, os espíritos, nas revelações, eles vêm trazer mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. E ao fazerem isso, no caso da doutrina espírita, onde Jesus disse que as vozes dos céus iriam se comunicar para dizer e revelar aquilo que ele não pôde fazer à sua época. Porque existe o tempo para semear, arar, tempo para semear e tempo para colher. E para que os espíritos pudessem se comunicar e revelar, a mediunidade foi autorizada por ele, foi autorizada para que os espíritos trouxessem para Allan Kardec o equilíbrio da tarefa mediúnica através dessa maravilhosa cartilha que é o Livro dos Médiuns, para todos os médiuns se nortearem. Vocês reparam que no Livro dos Médiuns, além das advertências normais, existe aqui, ele fez uma classificação tão bela que ele colocou aquela mediunidade desequilibrada e a mediunidade certa. Ele colocou a questão dos aprofundamentos mediúnicos. E também a própria mediunidade, o uso da mediunidade foi se aperfeiçoando ao longo da história. Começou com muitos efeitos físicos. Para nós termos uma ideia, na cidade de Huddersville, nos Estados Unidos, em vários lugares, pancadas, manifestações físicas, até materializações. Aí, com o tempo, a mediunidade foi mudando, ela foi evoluindo em seu uso. Hoje nós temos muito mais manifestações inteligentes do que físicas, mas as físicas foram necessárias para que os espíritos realmente mostrassem, chamassem a atenção da sua presença, não é? Para que os homens acordassem e falassem: nossa, existe um efeito físico, esse livro se mexeu, mas o que fez mexer o livro foi uma inteligência que fez o livro se mexer. Depois se constatou que eram as almas dos homens desvestidos da matéria. Agora, a mediunidade de psicofonia, psicografia, são os chamados efeitos inteligentes, apesar de que muito efeito físico acontece. Por exemplo, um trabalho de saúde tem efeito físico, um trabalho de passe tem um efeito físico também. Apesar de não ser visível, os espíritos se utilizam muito dos elementos do efeito físico, como por exemplo, ectoplasma, fluido vital, magnetismo, assim por diante, não é? Então, nós estamos, a prática mediúnica extremamente bem direcionada pelos espíritos da codificação. Vejam que abrangência essa expressão traduz para nós. A palavra mediunidade sozinha, por si só, já abre uma perspectiva enorme, né? O Marco Maiuri se referiu aos médiuns de efeitos físicos no passado mais abundantes, com mais expressões de visibilidade. Nós vamos nos lembrar aqui de Mirabelle, por exemplo, que nasceu em Botucatu. E Mirabelle era portador de uma mediunidade de efeitos físicos que fazia os objetos levitarem, ele mesmo levitava. Então, é uma história linda. Procurem isso no Google para estudarem a biografia de um médium como Mirabelle. Peixotinho, que era militar, o nome Peixotinho porque ele era baixinho mesmo, e ficou com essa alcunha de Peixotinho. Peixotinho dava vazão às materializações. Ele ficava totalmente inconsciente, os espíritos se materializavam e curavam as pessoas, andavam no meio das pessoas que o procuravam em casa. E a mediunidade se apresenta, pois, sobre várias formas. Então, a psicografia de Chico Xavier, e por aí vai. Então, muitos casos que poderiam aqui ser lembrados.
E quando nós entramos na junção com Jesus, naturalmente somos convidados a essa disciplina que o amor conduz. E aí abre muitas perspectivas também, porque nos lembramos que as atividades espíritas, elas, nas chamadas reuniões mediúnicas, nós temos a oportunidade de conversar com os espíritos, de entender a sua história, de tentar ajudá-los. E isso abre outros caminhos, porque uma equipe mediúnica terá que se reciclar periodicamente, terá que se reavaliar da forma como está conduzindo. A reunião mediúnica não pode ser uma reunião estática, cansativa. A reunião mediúnica é altamente dinâmica. Não existem dois médiuns iguais, não existem duas comunicações iguais, podem ser semelhantes na história, na maneira de se comportar, mas nós vivemos num mundo de absoluta diversidade sobre todos os aspectos. Então, nas reuniões mediúnicas espalhadas pelo Brasil afora, nós não temos dois casos iguais, nem duas reuniões iguais, nem tampouco dois médiuns iguais. E aí adentramos no problema da percepção de cada um, onde surgem dúvidas, angústias, medos, inseguranças, disciplina, trabalho constante, aprendizados de todo tipo. Quer dizer, é um universo. Então, quando estudamos, como bem destacou o nosso Marco, nós temos um protocolo de segurança. Por ocasião aí da Covid, nós usamos muito essa expressão, né? Protocolo de segurança, que pode ser aplicada, essa expressão protocolo de segurança, no estudo da doutrina espírita, para não cairmos nos extremos do fanatismo ou do ridículo. Porque imaginem os prejuízos do médium que quer se autopromover, do médium que se julga um privilegiado. É complicado, é perigoso, é desastroso. Para estarmos com Jesus, deveremos nos esforçar pela disciplina e pela humildade, não tendo anseios de autoprojeção, de egocentrismo, que só prejuízos trazem. Então, é um servidor de Jesus aquele que coloca a sua faculdade a serviço do Cristo. Claro que não há perfeição na terra. Todos nós cometemos equívocos variados, mas poderemos oferecer o melhor de nós para que a mediunidade seja realmente com Jesus. Um assunto de tamanha abrangência e profundidade, com tantos aspectos que se abrem, que tipo de reflexão provoca em vocês? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa abrangência de abordagem? Que tipo de dúvida surge num assunto como esse? Que tipo de indagação pode se apresentar de maneira mais expressiva? Porque é um assunto a ser sempre estudado. Se alguém tiver vontade de fazer uma pergunta, João Batista, vem aqui no microfone para sair na gravação e no som, por favor. Orson, a mediunidade está relacionada com a moralidade do médium? A mediunidade independe da moral. É interessante essa questão, né? Porque o sujeito vem com a faculdade mediúnica, mas a sua ausência de moralidade poderá levar a grandes precipícios morais. É muito importante que a mediunidade seja aplicada com honestidade, com respeito. Nós vamos ver que a condição moral do médium influi no fenômeno, porque às vezes o médium pode mentir, fazer passar-se por alguma personalidade para impressionar, fraudar uma mensagem. Então ele tem mediunidade, mas a sua moral é importante. Por isso que lá no começo o Marco Maiuri falou que a maior necessidade do médium é evangelizar-se. E a pessoa o que seria evangelizar-se? É melhorar-se, o que portanto faz com que a gente progrida moralmente. E a mediunidade está em fonte segura, porque se não tomarmos cuidado, nós caímos no fanatismo de acharmos-nos privilegiados, de acharmos-nos escolhidos, de acharmos-nos melhores que os outros,
Quando a gente começar a achar que a gente é melhor que o outro, a gente já está se precipitando na obsessão. Mais alguma pergunta? Marco, quer estimular uma pergunta para o público? Eu acho que nós espíritas, necessitamos conversar. Não devemos ficar só atrás do que uma pessoa fala. Nós temos todos os elementos de estudo possíveis na doutrina espírita. Então vamos conversar. Estamos todos nós aqui aprendendo, e podem perguntar à vontade, que nós, dentro de nossas possibilidades, nós responderemos, não é, Orso? Graças a Deus deu certo. Olha lá, tem uma pergunta. Nós gostamos, vem aqui para sair na gravação. Pode falar aqui. Nós gostamos das perguntas, não que a gente saiba responder tudo, mas é estimulante. Tudo bem? Vamos lá. Posso fazer para o Marcos? Pode, claro. Mediunidade todos nós temos. Portanto, todos nós somos médiuns? Allan Kardec fala a respeito disso. Todos nós temos um certo grau de mediunidade. Por que acontece isso? Porque todos nós viemos da vida espiritual. Todos nós somos espíritos. E é natural que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Até para os espíritos poderem nos intuir durante a própria existência. É evidentemente que varia a graduação, o tipo de tarefa para a pessoa exercer na Terra, mas a pessoa às vezes tem a mediunidade sem perceber. Por exemplo, daria alguns exemplos. Você está na sua casa, vem uma pessoa à sua mente, daqui a pouco a pessoa aparece. Aconteceu com quase todos isso, né? Ou telefona, é porque você está captando as ondas mentais da pessoa. Ou você se adentra a um ambiente que está vazio e sente que tem alguma presença. Ou se sente bem ou não se sente bem. Isso está classificado ali no livro dos médiuns como médiuns impressionáveis. Em algumas traduções, médiuns sensitivos, não é? É onde os médiuns captam as vibrações sem necessariamente ver os espíritos ou ouvir os espíritos. Vamos dizer que é uma mediunidade básica, não é? Para que o médium já tenha as percepções da aproximação espiritual. Uma mãe está sentada na sua sala, o filho ou a filha se adentra pela porta e, sem falar nada, ao olhar a pessoa, a mãe percebe que tem algum problema ou não tem algum problema. É também um tipo de percepção mediúnica. Então, existem várias ocasiões em que as pessoas têm a sensibilidade, mas não percebem, ou não têm familiaridade com os estudos da mediunidade. Mas todos nós somos médiuns, todos nós temos a sensibilidade mediúnica, variando o grau, naturalmente. Muito bem, são 21 horas. Nós preenchemos aqui o tempo de 1 hora, de 60 minutos de reflexões. Ainda dá tempo se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Mas, de qualquer forma, nós queremos agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Nos sentimos muito felizes porque é algo que nos dá imenso prazer poder falar sobre a doutrina espírita. Como disse a vocês, eu e Marco temos uma afinidade muito grande. Isso é bastante facilitador. Fizemos hoje à tarde um seminário em Araçatuba para os trabalhadores do Centro Espírita Irmã Angélica, exatamente para falar de reunião mediúnica, com perguntas e respostas. E é muito saudável, né? Muito interativo. E a gente aprende também, como quem está abordando o assunto, que a gente tem que raciocinar doutrinariamente durante uma pergunta que se possa fazer, né? Mas é de uma fonte muito rica a literatura espírita mediúnica. A mediunidade propiciou que muitos estudiosos se debruçassem para estudar a mediunidade. É impressionante os casos que a gente vai encontrando, as nossas pesquisas para escrever ou para falar,
situam muitos exemplos de prática mediúnica, de experiências vividas nas reuniões mediúnicas, da dedicação dos médiuns, das histórias dos médiuns, das histórias dos espíritos amparando os médiuns, mas também o outro lado da moeda, a obsessão, que é um outro assunto vastíssimo, que pode estar na obsessão simples, mas também o Marco até se referiu, como pode estar na fascinação. E o Marco tem uma expressão que eu gosto muito para classificar as angústias que muitas vezes nós criamos para nós mesmos, devido às perturbações que nós atraímos. Diz o Marco, é uma expressão dele, que nós somos os agenciadores, em outras palavras, entre aspas, os contratantes das nossas companhias espirituais. Porque nós é que, ao pensar, ao desejar, ao planejar, nós abrimos as comportas da nossa mente e atraímos os espíritos. Se esses desejos, se esses pensamentos, se esses planejamentos não forem bons, nós atraímos espíritos irresponsáveis, ligados a esses projetos às vezes perniciosos. Mas se os nossos desejos forem bons, se as nossas aspirações forem elevadas, se o nosso objetivo for elevado, nós atraímos a atenção dos benfeitores, dos bons espíritos. Basta que tenhamos uma iniciativa boa e os bons espíritos lá estão para nos ajudar. Neste momento, quantos espíritos não estão aqui? Espíritos que trabalham na casa, espíritos que atuam, que nos acompanharam e que vieram para este momento, interessados no nosso bem-estar, protegendo-nos, acompanhando-nos e estando conosco para que sejamos mais felizes. Então eu vou passar para o encerramento, depois eu vou fazer a minha despedida aqui e passo para o Marco, deixando para ele o encerramento, para que seu coração se dirija a todos nós. Trouxemos os nossos livros, alguns, realmente eu tenho 22 livros publicados, tem mais 2 para sair em 2024, mas trouxemos aí acho que 6 títulos, ou 5. Um deles é Causa e Casa Espíritas, referindo-se justamente à causa do Espiritismo. Qual é a causa do Espiritismo? O Espiritismo veio para fazer palestra, para escrever livro, conversar com espíritos? Não. O Espiritismo veio para que melhoremos a nós mesmos. E esta causa inspirou o surgimento das casas espíritas em todas as épocas, como esta aqui. Eu também venho de uma casa espírita que é centenária, lá em Mineiros do Tietê, na região de Jaú. E o outro começa por uma alfinetada e termina com uma ruptura. É o mais recente. Alfinetadas são as cutucadas que a gente dá um no outro, né? Às vezes estimuladas por espíritos que estão no nosso ambiente doméstico. É uma frase de Paulo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, perdão das ofensas. Então eu agradeço muito e encerro com uma frase que Peixotinho, aqui citado já, colocou na sala de jantar da sua casa. Peixotinho teve 9 filhos, são 8 mulheres e um homem, e ele colocou na sala de jantar da sua casa, porque ele recebia muita gente lá. Esta casa é de Jesus, hóspede invisível e ouvinte silencioso de nossas conversas, para estimular que os seus filhos não reclamassem da vida, não se revoltassem, não brigassem, não falassem palavrão. Jesus é hóspede invisível desta casa, ouvinte atento das nossas conversas. Muito obrigado, muito boa noite. Nós gostaríamos de primeiro agradecer a atenção de todos. Foi uma grande alegria para nós estarmos aqui. Eu gostaria de encerrar com uma prece recebida por Francisco Cândido Xavier, que está no livro O Parnaso de Além Túmulo, o espírito de José Silvério Horta, que fala muito do mundo que nós vivemos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus,
santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro deste mundo de desterro, ainda tão distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos e também por essa aula maravilhosa sobre mediunidade dada pelo Orson e pelo Marco, que serve de exemplo de ensinamentos para todos nós, tanto os jovens como os idosos, porque a mediunidade é uma coisa que todos nós temos que aprender dia a dia. Então, o nosso agradecimento pela presença de todos e que os protetores, os espíritos superiores desta casa, abençoe a todos nós. Muito obrigada. Obrigado, viu? Quem quiser o livro, por favor, vamos ver os livros deles.